Obrigado, Rodrigo, obrigado. Hoje, no mundo todo, a gente comemora a Páscoa, né? Hoje nós estamos começando Sexta-feira da Páscoa, Sexta-feira da Paixão, né? Ah, eu estava ontem justamente lembrando com algumas pessoas do lado sobre na noite que o Senhor Jesus Cristo foi traído. Várias vezes ele usa, né, na verdade, ah, essa frase, na noite que o Senhor Jesus foi traído, você vai encontrar nos evangelhos. E aí, na noite que ele foi traído, começa toda uma jornada, né? Começa toda uma história que mudou, não apenas marcou, vamos dizer, a história, e aqui um parênteses, né? A gente usa muito o AC e o DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Eu acredito que a história muda antes do Calvário e depois do Calvário. A minha vida, a sua vida, né? A nossa vida mudou por causa do Calvário. A vinda de Jesus só faz sentido por causa da Páscoa. Se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse ido para o Calvário, não haveria sentido da vinda de Jesus. A vinda de Jesus foi com uma missão. A vinda de Jesus foi com a missão de ir para o Calvário. Ele nasceu de uma virgem, ele fez história não é? O seu nascimento foi milagroso, a forma como ele veio foi milagrosa, a forma através de quem ele veio foi milagroso, e toda a caminhada de Jesus foi algo que não existe na história ninguém como ele. Os ensinamentos dele, o que ele deixou, mas o ponto principal da vinda de Jesus foi a paixão, né? Foi a Páscoa. E aí ontem começou, quando ele foi traído, ali ele estabelece, dá sentido ao que nós, né, alguns chamam de ceia, outro Eucaristia, Santa Ceia. O nome não é o mais importante, o importante é a história por trás do ritual. Então, ali ele ceia com os discípulos, antes ele lava os pés dos discípulos, ceia, apresenta quem é o traidor, depois sai para o Getsemane, ali no Getsemane, a agonia de Jesus, um dos momentos que mostra a humanidade de Jesus. Então, a humanidade dele, como ele nunca escondeu, e aí ele é traído, e hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. Então, vamos dizer assim, no nosso horário, então Jesus já morreu, né? Então a sexta-feira é esse dia onde os discípulos, né? Eles passam a enxergar e eles não conseguiram entender. Então, a sexta-feira, para os discípulos, né, ali para os apóstolos, quem sabe, colocando para os nossos dias, quantas sextas-feiras nós temos na nossa vida, onde a gente acha que tudo acabou, onde a gente acha que não existe mais solução, onde os nossos projetos, os projetos futuros, os planos futuros, quantos momentos na nossa vida que quando a gente olha para o futuro, a gente diz assim, não tem mais jeito, porque tudo acabou. Então, a sexta-feira tem esse lado do ponto final, do tudo se acabou, não tem mais jeito. Para os discípulos foi uma decepção. Eu não sei se a palavra, né, é muito forte a palavra decepção, mas vamos dizer, foi um fim muito trágico. Vamos mudar decepção para um fim muito trágico, porque eles jamais esperariam que isso poderia acontecer. Né? O Jesus que eles tanto acreditavam, o Cristo que eles tanto amavam,
Apenas 3 anos, Rodrigo, 3 anos. 3 anos de convivência, 3 anos de manhã, tarde e noite, 3 anos de milagres, ressurreição. Quantas coisas belas eles aconteceram juntos, não é? Projetos, sonhos. E aí, sexta-feira, acabou. Sexta-feira acabou. Mas é justamente aqui que é a beleza da Páscoa. Porque Páscoa, Rodrigo, não é sobre coelho e não é sobre doçura do chocolate. Né? Eu sou apreciador do chocolate, eu amo chocolate, mas a Páscoa não tem doçura, a Páscoa não tem a coisa doce. Páscoa não é sobre botar na nossa boca coisa doce. Não, Páscoa é sofrimento. Páscoa é agonia. Páscoa é cruz. Páscoa é alguém pagou pelos nossos pecados. Então, assim, é a dura realidade. Ninguém pode mais, não pode se dissociar de sofrimento da Páscoa, não pode se dissociar a cruz da Páscoa. Não, não, a Páscoa é esse momento onde alguém morreu pela nossa vida. Era eu, Rodrigo, era você que deveríamos estar ali. Cada um das pessoas, cada pessoa que está aí conosco, nos assistindo, era para cada um estar ali na cruz. Mas foi justamente o contrário. Não é? O Deus que viu a minha vida, Deus que viu a sua vida, e ele morreu ali, ele deu o seu filho para morrer por nós naquela cruz. Então, a primeira coisa que eu quero estar colocando aqui, pontuando, né, é que Deus nos ama, Rodrigo. Deus tem plano para a nossa vida. Deus enxergou a nossa vida. Amém. O Evangelho de João, ele fala uma coisa interessante, né? Ele diz que Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Páscoa é esse momento onde alguém, né, não foi qualquer pessoa, não, foi o próprio Filho de Deus que morreu por nós, que morreu por nós. Aqui a gente tem uma crítica, né? A palavra não seria bem crítica, né? Mas assim, chamar a atenção que uma coisa totalmente diferente é essa Páscoa na quarentena. Ninguém saiu para comprar chocolate, ninguém distribuiu ovo de Páscoa, ninguém se vestiu de coelho. Então está sendo completamente diferente, completamente diferente. E assim, eu quero encorajar aos nossos seguidores aí, que estão aí conosco nessa live, a fazer uma Páscoa diferente, né? A tirar o chocolate, tirar o coelho e conhecer o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, é uma Páscoa diferente, não é, Rodrigo? Eu estou falando muito, por favor, me faça as perguntas necessárias, viu? Mas é tão bom lhe ouvir que a gente vai indo aqui. Pode ir falando aí, pastor, porque é muito bom lhe ouvir, pastor. Uma coisa interessante, né, o Rodrigo, assim, chamando a atenção, por que que não é sobre cordeiro, não é sobre coelho, não é sobre chocolate, né? Porque a Páscoa, ela surge, o autor do livro de Êxodo, Moisés, registra quando foi que a Páscoa começou. Se a gente for, né, na Bíblia, esse conjunto de livros, né, chamado Bíblia, você vai encontrar ali no livro de Êxodo, depois da 10ª praga, na verdade, na 10ª praga, Deus manda instituir a Páscoa. Ele diz para todas as famílias, ali os hebreus
já estavam com 430 anos, eles estavam como escravos ali no Egito. Então, ali a Páscoa era aquela passagem. Eles, a partir dali, eles iriam não mais ser escravos. E para que eles pudessem sair do Egito, só haveria uma condição. Só tinha uma condição para eles estarem livres. Se eles comessem do cordeiro e usassem o sangue do cordeiro. Então, está registrado, é muito interessante as pessoas pegarem. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui rapidinho. Não, pastor. Então, vale a pena as pessoas depois conferirem o que eu estou falando. Livro de Êxodo, né? Você vai encontrar no capítulo 12. Então, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. A Bíblia tem Gênesis, tem Êxodo, capítulo 12, né? E aí você vai ver as instruções para a Páscoa. E as instruções para a Páscoa, o que é que é? Por que eu estou fazendo toda essa volta? Porque Jesus faz a conexão desse dia com o dia que ele foi traído. Então, o que é que aconteceu, né? Os hebreus, eles tinham que comer o cordeiro. Então, literalmente, no capítulo 12 de Êxodo, tá certo? E aí, dever de casa para todo mundo, certo? O Capítulo pessoal 12 de Êxodo, certo? de Êxodo, entendeu? O livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Então, diz lá todas as instruções. O que é que aconteceu? Literalmente, era assim, as pessoas pegavam, ficaram em casa, e olha aí, a quarentena, famílias, não é? Assim, por família, a Páscoa era por família. Se a família fosse pequena, podia convidar a outra família. Mas todo mundo tinha que comer do cordeiro. No sentido de, assim, se eu comer do cordeiro, eu vou ser livre. E o sangue que foi derramado do cordeiro tinha que ser passado na porta de cada casa. Então, na praga que houve, ou seja, quando os primogênitos eles foram requeridos, a casa que tivesse o sangue não haveria morte. A casa que tivesse o sangue haveria proteção. E aí, aí eu resumo, né? O capítulo 12, aí eu vou para a quinta-feira, onde Jesus Cristo, ele onde Jesus, ele é traído. O que é que ele faz? Ele pega o pão e parte e diz, esse é meu corpo que é dado por vós. Então, ele remete lá para o Êxodo. Diz assim, lá no Êxodo, eles comeram do cordeiro e beberam, né, usaram o sangue. Né, usaram o sangue. Ele diz assim, eu sou o cordeiro, comam de mim e vocês vão ser libertos. Né? Ele pega o cálice, né, o vinho ali, e ele diz assim, bebam de mim e vocês são livres. Entendeu? Ali, não era meio estranho, né? Na cultura dos judeus não se bebe sangue, e na nossa cultura também. Não é você beber sangue é um negócio meio complicado. Entendeu? Mas ele pega... as casas estavam protegidas lá. Protegidas. Então, Rodrigo, aqui é para os nossos dias, assim, coma do cordeiro, beba do cordeiro. Hoje, como é que eu posso comer do cordeiro e beber do cordeiro? Coma do que Jesus falou, beba do que Jesus falou. Beba das palavras de Jesus, coma das palavras de Jesus. Interessante, e aqui aí eu dou uma parada e você faz as perguntas, né? No capítulo 6,